Gostaria de chamar aqui à frente nosso querido irmão, pastor Franklin. Primeiramente, eu quero agradecer em nome de toda a igreja, todo o presbitério da Igreja Reformada Semente da Vida, pela presença do pastor Franklin. A gente está muito ciente de toda sua agenda, né, que é bastante ocupada, e para ele estar aqui hoje, realmente, ele teve bastante consideração para conosco. Isso é a graça de Deus também, né? E nós louvamos a Deus. Pastor Franklin é um dos fundadores, né, do seminário Martin Butzer, né? Ele trabalha ali junto, dá aulas também, juntamente com a sua esposa ali, Marilene, que está conosco, e toda a equipe ali, ó, tem o Edinário, Tatiane, esse daqui eu não cheguei a conhecer. Sarita e o esposo dela, que bênção. Tatiane, não conta para a igreja o que eu fazia no seminário, tá? Seminarista é outra coisa, é uma raça do inferno, tá? Fica lá, não conte, por favor. Pastor Franklin, fique à vontade. Podem sentar. Bom dia, irmãos e irmãs. Uma alegria poder estar com vocês aqui, quando vocês celebram 25 anos de fundação, Jubileu de Prata. Já ganhei a bonita Bíblia que foi feita para celebrar essa ocasião. Agradeço ao pastor Ricardo, pastor Danilo, pelo convite, muito gentil para estar com vocês aqui. E eu vou já pedindo desculpas, porque eu vou mudar o tema de hoje de manhã. Fica um gancho para eu voltar mais uma vez aí, né? Eu ia tratar aqui sobre a guerra cultural no Antigo Testamento, e eu quero tratar de um texto do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 37, que eu julgo que é um texto muito importante, e é um texto teste para nós relacionarmos Antigo e Novo Testamento. E esse é um dilema. Como é que Antigo e Novo Testamento se relacionam? O Antigo Testamento se encerra e Deus começa algo novo no que a gente chama de Novo Testamento? Ou uma continuidade do que Deus começa no Antigo Testamento e continua fazendo no Novo Testamento? Essa situação fica um pouco mais complicada quando nós abrimos nossos jornais diariamente e vemos as notícias do que acontece com Israel. Então, desde outubro do ano passado, Israel está em guerra, e uma guerra, talvez a guerra mais complicada de Israel, desde 1973, quando Israel foi atacado em outubro do ano passado pelo grupo terrorista Hamas, e nas últimas semanas a gente tem acompanhado a escalada de violência, agora no Líbano, né, com o grupo terrorista Hezbollah, ambos os grupos ligados ao governo do Irã, um governo de linha islamita radical, que é totalmente antissemita e sonha em apagar Israel do mapa. Diante desse cenário, alguns evangélicos vão dizer que a gente não deve se preocupar com Israel. Israel passou, cumpriu seu propósito, agora nós, a igreja, somos novo Israel, então não há porquê nós acompanharmos as situações ligadas à confusão ali ocorrendo no Oriente Médio, não há necessidade de ter uma oração específica por Israel em nossos momentos de culto, porque nós agora somos Israel, nós substituímos Israel e Deus não tem mais nada a ver com os judeus, com o atual Estado de Israel. O atual Estado de Israel não tem nada a ver com o Israel da Bíblia, então não há por que se preocupar com isso. A ideia aqui, pensando na ilustração que Paulo nos oferece em Romanos capítulo 1, é que Deus plantou uma oliveira, essa oliveira secou, Deus arrancou essa oliveira e plantou uma nova, que seria a igreja, uma igreja agora majoritariamente composta de gentios. Uma outra posição bem popular é que, na verdade, Deus manteve a primeira oliveira, ainda pensando em termos de Romanos capítulo 11, e Deus plantou uma segunda oliveira. E essa segunda oliveira seria um novo povo, não o povo de Israel, mas um novo povo, um povo composto majoritariamente por gentios que creem no Messias. Então, de um lado nós temos uma visão razoavelmente popular, em círculos reformados, por exemplo, de que Deus arrancou a primeira oliveira e plantou uma nova e segunda oliveira, e do outro lado nós temos também uma posição muito popular entre pentecostais, de que Deus plantou uma segunda oliveira e lida agora com dois povos,
E o tratamento de Deus com esses dois povos é basicamente diferente. E esse tratamento que Deus dá a esses dois povos vai chegar ao clímax na vinda de Jesus, uma primeira vinda de Jesus para inaugurar um milênio basicamente judaico, porque a igreja gentílica vai ser arrebatada antes desse milênio. Ou seja, nessa segunda posição, uma igreja basicamente gentílica é um tipo de hiato ou parênteses que Deus usa, mas que vai cumprir o seu propósito, porque o propósito maior de Deus é triunfar na história juntamente com o povo de Israel, que é o povo escolhido, o povo eleito. Mas será que essas duas posições são realmente bíblicas? E, na medida do possível, a gente tem que lembrar que Paulo fala só de uma única oliveira em Romanos 13, em Romanos 11. Essa oliveira pode ser podada, mas permanece a única oliveira. Uma oliveira que começa com Abraão, que tem fundamentos sólidos, tem uma raiz sólida. Como é que a gente lida com essas questões de relação de Antigo Testamento e Novo Testamento? E como nós aplicamos as nossas leituras bíblicas à situação política e social contemporânea? Já que já no Antigo Testamento nós vemos a Bíblia falando, ou os profetas sendo a palavra de Deus para a Babilônia, para a Síria, para a Assíria, para profecias para o mundo grego, para o mundo romano. Ou seja, já na Sagrada Escritura, a Bíblia não é dada com a mensagem apenas ao povo de Deus, mas a mensagem bíblica se aplica também no passado e no presente às questões contemporâneas. Ou seja, a Bíblia tem uma direção, ou deveria ter uma direção, para nos ajudar nesses debates que nós temos hoje sobre terrorismo, política, e que estão na raiz da relação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ou seja, minha questão aqui com vocês é pegar uma passagem bíblica importante, Ezequiel 37, uma passagem muito conhecida, examiná-la em seu contexto e levantar a seguinte pergunta: como nós, tendo agora o Novo Testamento, interpretamos essa passagem? Presta atenção, de tal forma que essa passagem tenha significado para os leitores originais, para o público original que recebeu a passagem, mas também tem algo a dizer para nós aqui e agora. Vamos ao texto, então. Eu vou estar lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, é a Bíblia que é a Bíblia memorial aqui dos 25 anos da Igreja Reformada. Então, acompanhe a leitura bíblica aí. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus,
Eis que abrirei a sepultura de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Dentro da estrutura do Antigo Testamento, pactos são importantes, alianças são importantes. E as alianças que Deus estabelece com o seu povo, primeiro, são alianças incondicionais, ou seja, são alianças que não dependem da resposta do povo ou da postura do povo, de como o povo age. Essas alianças incondicionais são baseadas na própria promessa de Deus. Nós costumamos cantar, tu és fiel, fiel a mim. Está errado. Quando a gente pensa em termos das alianças que Deus celebra entre si e os membros do seu povo, com todo o seu povo, Deus, ao estabelecer essas alianças, é fiel a si mesmo. Então, segundo ponto, essas alianças são totalmente graciosas. Elas dependem de Deus, elas dependem da oferta divina, elas dependem da graça divina, elas dependem do doador, que é o próprio Deus. Terceiro ponto, elas exigem resposta, e essa resposta prova a fidelidade divina. Se o povo, ou se os servos com os quais Deus pactuou, agem segundo os mandatos divinos, agem segundo o que Deus requer dos seus servos, do seu povo, Deus será fiel, derramando graças e bondade ao seu povo. Mas, se o seu povo, os servos do seu povo são infiéis, Deus permanece fiel. E Deus, por causa da sua fidelidade, disciplina o seu povo. Julga o seu povo, mas sempre mantendo aliança inquebrantável. Deus estabelece aliança com Abraão. 2 vezes essa aliança é estabelecida e depois confirmada. Gênesis 12, depois 15, depois 17. Você tem alianças que Deus repete com Jacó e com Isaac. Depois Deus faz uma aliança com Moisés, e por meio de Moisés, Deus faz uma aliança com todo o povo de Israel. Deus faz uma aliança com Davi, assegurando que de Davi haverá sempre um rei davídico governando Israel. E depois Deus, nos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, faz uma promessa de uma nova aliança. Presta atenção, que isso é importante para o texto aqui. Uma nova aliança com Judá e com Israel. Em nenhum lugar na Bíblia, Deus promete uma aliança com nós, gentios. Isso é um ponto importante para se destacar. Quando Jesus, no cenáculo, celebra a ceia e diz que o cálice e o pão é uma nova aliança, ele está estabelecendo essa nova aliança com quem? Com judeus, com membros da tribo de Judá. Quando ele chama a Paulo para ser um apóstolo dos gentios, ele chama alguém da tribo de Benjamim. E Paulo faz questão de destacar isso em Filipenses capítulo 3. Então, Deus, na Sagrada Escritura, estabelece uma aliança perpétua com Israel, com Judá, com os judeus. Essa aliança é baseada na promessa divina, na graça divina, e uma aliança inquebrantável. Eu fui treinado numa escola que supunha que Deus arrancou a oliveira e plantou outra oliveira. Eu não consegui entender que esse tipo de noção de que nós aqui somos o novo Israel e as promessas do antigo Israel agora se aplicam todas a nós, criavam uma tensão dentro da própria doutrina da salvação. Se Deus abandonou a sua aliança, o seu pacto com Israel por causa dos pecados de Israel, que não são piores do que os pecados que nós cometemos agora, como é que nós, gentios, crentes, podemos ter esperança e certeza de que Deus vai permanecer fiel à aliança e às promessas que Ele deu para nós aqui? Em algum momento caiu a ficha que essa noção de trocar um povo pelo outro levantava um problema muito sério no campo da própria doutrina da salvação. Eu nunca pensei que crente poderia perder a salvação, mas ao admitir
que Israel foi rejeitado por Deus, abandonado por Deus, com tantas promessas feitas, tantos pactos feitos no Antigo Testamento, isso abria a possibilidade que, eventualmente, crentes gentios viessem a perder a graça. E não é isso que a Bíblia ensina. Em todo o tempo, a Bíblia transmite segurança, ainda que faça exigências de santificação ao povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Hebreus, que é uma carta escrita para judeus crentes no Messias, lembra que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas também Hebreus, uma carta escrita para cristãos gentios, diz que nós não somos daqueles que voltam atrás. Nós temos uma âncora que nos mantém firmes naquele que nos chamou. E essa âncora é o próprio Jesus. Ou seja, nós temos uma estrutura na Bíblia de alianças, de pactos, e que mantém uma noção de continuidade entre todo o texto sagrado. E frisam que Deus pactuou com um único povo. Ah, mas e nós aqui? O que nós somos? Por ora, eu vou deixar você com essa questão. Nós somos como Raabe. Nós somos como Ruth. Nós estávamos fora da nação da aliança. E Deus, como Raabe, como Ruth, graciosamente nos trouxe para esse único povo, essa única nação santa. Ok, posto isso, nós temos diante de nós um texto-chave aqui. Por volta do ano 1000 a.C., 3.000 anos atrás, o rei Davi unificou todas as tribos de Israel e passou a reinar sobre as tribos de Israel em Jerusalém, que ele mesmo havia conquistado dos jebuseus. A partir daquele momento, as tribos de Israel são uma única nação, são um único reino. Ele é sucedido por seu filho, Salomão. Salomão não é um rei tão santo, tão temente a Deus como Davi, seu pai, mas a nação permanece unificada quando da morte de Salomão. E Salomão é substituído pelo seu filho, Roboão. E Roboão, no começo do seu reinado, era um jovem impetuoso, arrogante, não escutava o conselho dos mais velhos. O resultado é que ele não atendeu os protestos e demandas da nação de Israel e Deus justificou a divisão do reino. Isso aí mais ou menos 100 anos depois do rei Davi. Então, estamos falando aqui de 900 depois de Cristo, mais ou menos. Tá? O 10º século depois de Cristo. Antes de Cristo, perdão. Então, a nação é dividida. 10 tribos formam o reino do norte, capital, Samaria. 2 tribos formam o reino do sul, Judá e Benjamim, e a capital do reino do sul é Jerusalém. Mas desde o começo, Jeroboão, que assumiu o trono e inaugurou a casa do reino do norte, ele não foi um rei como Davi. Aliás, o reino do norte não teve um único rei como Davi, que era, por assim dizer, a régua de medir a aprovação dos reis em Israel. Jeroboão rapidamente construiu 2 lugares de culto no reino do norte, em Betel e Dan, e dessa forma o coração dos moradores do reino do norte, dos cidadãos do reino do norte, se voltou do culto ao único Deus, ao Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus da terra, o Deus criador, para outras divindades, outros deuses. O rei e a rainha mais escandalosos do reino do norte são Acabe e Jezabel, e você lembra do fim terrível que eles tiveram. Por volta de 720, mais ou menos, 8º século a.C., o reino do norte é completamente destruído e arrasado pela Assíria, pelo Império Assírio. Jerusalém vai durar mais um tempinho. O texto que nós temos em mãos reflete as desventuras de Judá, do reino do sul, por volta do 6º século antes de Cristo. Nessa época, Judá e Benjamim, o reino do sul, o reino de Judá, era agora um reino sozinho. As outras 10 tribos foram varridas do mapa, foram destruídas pela Síria, e agora Judá precisa lidar com a nova superpotência que era a Babilônia, um reino minúsculo, pequenininho, lidando com a maior superpotência militar, política e econômica daquela época. Num primeiro momento, Judá se ajoelha à Babilônia. E essa era a ordem que os profetas de Deus haviam dado aos reis, que eles não resistissem à Babilônia. Se eles resistissem à Babilônia, Jerusalém seria destruída e o povo seria levado para o exílio por desobediência. Seria o pecado
final dessa geração diante de Deus. E o que acontece é que, no primeiro momento, a Babilônia leva para a sua capital alguns judeus, entre os mais inteligentes, entre os mais bem preparados da sua época. Por exemplo, Daniel é levado nessa primeira leva em 597 a.C. E Ezequiel também é levado nessa primeira leva para a Babilônia. E na Babilônia, o nosso profeta aqui é chamado a profetizar para o povo que já estava na Babilônia antes da destruição de Jerusalém e para os que estavam em Judá também. Ou seja, Ezequiel é um profeta do período do exílio, quando Judá já não está, ou está no limiar de sair da sua terra, de ser expulso da sua terra, ou Judá já não está mais na sua terra. E nós estamos falando aqui, mais uma vez, do exílio babilônico. Ezequiel, de acordo com os eruditos, ele desempenha a sua tarefa profética entre os anos de 593 e 571 a.C. Isso, então, coloca Ezequiel como um profeta de antes da destruição de Jerusalém, mas também um profeta que vai falar da palavra de Deus depois da destruição de Jerusalém. Antes, quando a gente estuda o livro do profeta, quando a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, ou quando ele era levado pelo Espírito, o que ele via era factual, ele tinha visões factuais de situações que estavam se desdobrando, que estavam acontecendo, ou que aconteceriam. Você pode ver isso depois em Ezequiel capítulo 8. Mas agora, nós temos uma visão simbólica. Essa visão dos ossos secos aqui é uma visão simbólica e não factual ou concreta. E, como eu já devo ter mencionado, é talvez a cena mais conhecida do livro do profeta Ezequiel. Essa visão está conectada à promessa de purificação de um novo coração e espírito que é feito por Deus aos judeus em sua própria terra. Você pode ver depois o capítulo 36, onde essas promessas já são dadas. Deus prometendo aos judeus no exílio que eles teriam um novo coração, um novo espírito e voltariam a viver na sua terra. Não espanta, então, que essa profecia que nos é dada aqui foi tratada com descrença na época em que ela foi oferecida, porque Jerusalém foi destruída em 586 a.C. É um dos eventos mais traumáticos da história de Israel. Até hoje, os judeus param 2 dias, na data em que é rememorada a destruição de Jerusalém, para lamentar a destruição da cidade, sobretudo do templo, que era o sinal da presença visível de Deus entre o seu povo. A destruição de Jerusalém significou o colapso da fé nacional de Judá. E, nessa altura, humanamente falando, não havia como Israel ser restaurado. As 10 tribos que compunham o Reino do Norte foram totalmente destruídas. Os judeus que sobreviveram tiveram que casar com esposas estrangeiras. Ou seja, o caráter nacional, o caráter peculiar de Israel e de Judá foi apagado no norte. Como, então, nós podemos lidar com essa profecia, da perspectiva de quem ouviu pela primeira vez, sabendo que a nossa capital nacional foi destroçada, foi completamente arrasada, todos os objetos sagrados foram profanados, destruídos. Lembra lá da festa profana de Belsazar em Daniel 5, quando os utensílios do templo são profanados e usados num tipo de orgia pela liderança política da Babilônia, e eles são castigados na sequência por conta disso, né? Deus levanta Ciro e os medo-persas para destruir a Babilônia naquela noite mesmo, né? Então, como é que o leitor original, o público original, receberia essa passagem? Com choque e descrença. Como é que Deus pode prometer para a gente restauração nacional, um novo coração, um novo espírito, estarmos na nossa terra, quando o Reino do Norte, ou a grande parte de Israel foi simplesmente varrida do mapa, e quando nós perdemos a nossa capital, o nosso templo, construído debaixo das ordens divinas, foi completamente arrasado, destruído. Como nós podemos ver essa profecia se cumprir? Os israelitas do Reino do Sul já estavam no exílio há mais de 10 anos.
qualquer esperança de renovação de Israel tinha sido eliminada, humanamente falando. Mas Ezequiel acreditava que o propósito de Deus era restaurar Israel. E Deus faria essa obra de restauração, não importa quão grande fosse o milagre envolvido ou necessário. Nós podemos dividir essa passagem em 4 partes principais, 3 partes e a última parte de aplicação, de análise final da passagem. A primeira parte da passagem, nós temos aí nos primeiros 2 versos, nós temos aí a visão dos ossos secos, versos 1 e 2. O texto começa dizendo que veio sobre o profeta a mão do Senhor. Nota que em nossas Bíblias a palavra Senhor aí está em versalete, que é um destaque, ou seja, no original está o nome próprio de Deus, Yahvé. Então a leitura literal seria: veio sobre mim a mão de Yahvé, o nome que não é pronunciado pelos judeus, tá? O nome do Altíssimo. Então veio sobre mim a mão do Deus pactual, do Deus de Israel, do Deus pessoal da nossa nação. E o texto diz que essa mão do Senhor o levou pelo Espírito de Yahvé e o colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vamos por partes aí. A palavra Espírito, ela aparece várias vezes na passagem, versos 1, versos 5, 6, 8, 9, 10 e 14. E essa palavra Espírito, ela é intercambiável com as palavras sopro e vento. No hebraico são a mesma palavra. Os nossos tradutores tentaram ajustar a palavra por questões de contexto e por questões de clareza. Então você vai ver daqui a pouco, já lemos a passagem toda, mas a gente vai ver com mais detalhes, algumas vezes a palavra vento e sopro aparecendo, mas a mesma palavra é igual para todos, a palavra ruar, que nos lembra de Gênesis 1, do Espírito de Deus pairando sobre a criação, do Espírito de Deus sendo dado aos primeiros seres humanos, Adão e Eva, os cabeças da raça. Ok, mas o ponto aqui é que o Espírito de Yahvé toma o nosso profeta e lhe dá uma visão. O texto não diz que o profeta foi transportado da Babilônia para esse vale. O texto diz que a mão do Senhor veio sobre o profeta, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta, e o profeta viu um vale. Esse vale, essa palavra vale, só empregada no Antigo Testamento pelo profeta, nessa passagem, e também em Ezequiel capítulo 3, quando Ezequiel tem a visão do trono de Yahvé vindo na direção dele. Os querubins ao redor do trono, aquela visão majestosa, um círculo entrando em outro círculo, uma visão bem potente da glória do Senhor de Israel. Então, uma possibilidade que tem sido levantada aqui é que Ezequiel foi levado pelo Espírito para o mesmo vale onde ele foi chamado. Ele é levado para o lugar onde começou o seu ministério, o início do ministério dele. Então, ele é colocado nesse vale. Mas o que ele vê na visão não é o vale do seu chamado. O que ele vê na visão, muito provavelmente, é o vale de Cedron, que fica ao lado de Jerusalém e que separa Jerusalém do Monte das Oliveiras, literalmente um vale. Então, de um lado você tem o Monte Sião, o Monte Moriá, onde estão ali a cidadela de Davi, onde era a cidadela de Davi, onde era o templo, aí há um vale, e do outro lado do vale o Monte das Oliveiras. Então, muito provavelmente, ainda que Ezequiel esteja localizado no vale onde ele foi chamado, o que ele percebe na visão, Deus lhe dá uma visão, quase como se ele visse uma tela de celular na frente dele, a visão passando ali, tá? Vamos tentar ilustrar dessa forma, né? O que ele vê na visão é esse vale, o vale de Cedron, também chamado de vale de Josafá, na Sagrada Escritura. E o que ele vê nesse vale é um vale cheio de ossos, e ossos secos, como o texto vai dizer mais adiante. Essa visão, muito provavelmente, pode ter ligação com a própria destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém foi destruída, muitos judeus tentaram fugir daquela cidade, homens e mulheres, e não queira saber como era a guerra no Antigo Testamento. A guerra no mundo antigo, melhor, sendo mais preciso, era uma guerra sem lei e sem ordem, sem quartel.
quando a cidade caía, aqueles que estavam dentro da cidade, não existia mostrar a bandeira branca. Quem estava dentro da cidade seria completamente... estava literalmente nas mãos dos inimigos que conquistaram aquela cidade. Homens seriam mortos ou escravizados, mulheres seriam violentadas, mortas, eventualmente escravizadas. Durante o período do cerco, provavelmente a cidade foi reduzida ao canibalismo, porque não entrava comida daquela cidade. Então, muito provavelmente, quando Jerusalém caiu, judeus tentaram fugir, descendo de Jerusalém e indo para esses vales que ficam ao redor de Jerusalém, e as tropas da Babilônia e também dos edomitas, descendentes de Esaú, irmãos de Jacó, os meio-irmãos dos judeus, ajudaram a matar esses judeus que tentaram fugir ali. E o morticínio foi tão indigno que os corpos dos mortos permaneceram sem enterro, secando ao relento. Então, Ezequiel tem essa visão num vale, e dentro dessa experiência concreta, ele tem uma experiência espiritual de ter uma visão desse vale, muito provavelmente o vale de Cedron, ao redor de Jerusalém, onde ele vê os ossos dos seus compatriotas que foram mortos cerca de 10 anos antes, quando a Babilônia cercou e destruiu Jerusalém. Ele tem essa visão de ossos espalhados, milhares de ossos espalhados nessa região desértica. Ou, uma outra possibilidade de ter sido levantada, é que Ezequiel está vendo também essa trilha de ossos secos que foram deixados pelo caminho, enquanto os judeus sobreviventes eram levados de Jerusalém e de Judá para o cativeiro da Babilônia, para serem vendidos como escravos. E muitos morreram pelo caminho, ou de ferimentos da batalha, ou de fome, ou de sede, e eram largados ali no caminho, e ali você tem uma trilha de ossos secos, marcando o trajeto dos judeus escravizados entre Jerusalém e a Babilônia. Verso 2, continua a visão. Yahvé faz o profeta andar ao redor dos ossos. É curioso que ele não toca nos ossos, a gente vai ver isso daqui a pouco, por que isso acontece. E ele viu que eram muito numerosos na superfície do vale, ou seja, eles não foram enterrados. O Ezequiel, o sacerdote, como sacerdote, ele não pode tocar em mortos, para não se contaminar, então ele não toca nos cadáveres, ele não toca nesses ossos, melhor dizendo. Ele anda ao redor desses ossos, mas o choque permanece. Esses ossos são numerosíssimos e estavam sequíssimos. Uma outra tradução vai dizer que estavam branquíssimos, ou seja, os mortos caíram naquele local, não foram enterrados, o corpo foi deixado como um tipo de carcaça para servir de alimento para as feras do campo, e os corpos se decomporam, passaram pelo processo de decomposição, se tornaram ossos, e esses ossos agora se tornaram secos ou esbranquiçados pelo tempo que passaram ali. Ou seja, esses corpos foram profanados. Era humilhante para um judeu não ter o corpo lavado, envolto em faixas e sepultado com dignidade numa cova ou túmulo. Lembra de algo? Ou lembra de alguém mais especificamente? Isso era típico do respeito que o judeu tinha pelos corpos dos mortos, o cuidado pelo corpo dos mortos. O corpo era todo lavado, banhado, limpo, depois enfaixado e enterrado num tipo de sepultura, uma forma de honrar aqueles que morreram. Esses, aos quais Ezequiel está vendo seus ossos, não experimentaram essa dignidade. Eles morreram e os seus corpos foram deixados onde caíram, e dali eles viraram um campo de ossos secos muito grande, numerosíssimo, como diz a nossa tradução da Sagrada Escritura. Então, versos 1 e 2, nós temos a visão, uma visão terrível. Homens e mulheres que morreram 10 anos atrás e que lhes foi negada a dignidade de uma sepultura. Milhares e milhares de ossos ao redor desse vale, ou no meio desse vale. E aí, versos 3 a 10, nós temos a ressurreição desses ossos secos. Deus pergunta ao profeta: filho do homem, é uma expressão idiomática hebraica. Jesus é chamado de filho do homem, ou seja,
A expressão comunica a ideia de que aquele ao qual o Senhor se dirige com esse chamado é alguém que participa das lutas e angústias da humanidade, alguém que compartilha a humanidade, que é realmente humano, mas tem uma ligação direta com o sofrimento do seu público. Então, o profeta Ezequiel é alguém que tem empatia com o que ele está vendo. Ele sente no coração a dor de ver que os seus compatriotas não tiveram a dignidade de serem enterrados em covas ou túmulos. Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Deus faz uma pergunta direta ao profeta. A resposta humana é não. Mas do ponto de vista, nada é impossível. Porque, como o profeta já havia dito anteriormente, no capítulo 3 e no capítulo 10, Deus tem o poder de fazer homens e mulheres voltarem à vida. Deus tem o poder de ressuscitar dentre os mortos homens e mulheres. E a réplica de Ezequiel é muito bonita. A réplica de Ezequiel é: Senhor, e olha que Ezequiel está usando o nome próprio de Deus. Yahvé, ou Deus Yahvé, tu sabes. Deus se revela ao profeta como Deus da aliança, o Deus que tem um nome peculiar, um Deus que só o seu povo conhece o seu nome, e o profeta responde a Deus de forma familiar. O profeta responde a Deus de forma pessoal. Tu sabes. E o interessante aqui é que essa expressão, essa frase de Ezequiel, não questiona o poder de Deus, mas expressa a convicção de que Deus tem poder para fazer, se for da vontade dele. Ou seja, Ezequiel aqui confia em Deus, ele demonstra confiança em Deus. Ele sabe que a pergunta é uma pergunta complicada. Esses ossos podem reviver? Deus, tu que és o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Altíssimo, o Senhor sabe se eles podem reviver ou não. E aí vem a ordem de Deus: profetize. Ou seja, a palavra profética em Ezequiel é como a própria palavra de Deus. Nota que a linguagem de espírito, vento, sopro, nos remete à criação. Ou seja, o mesmo poder que está operando na visão de Ezequiel é o mesmo poder implicado na criação do mundo, dos céus e da terra, do gênero humano. Quando Deus diz faça-se, Deus está usando aquele mesmo poder agora por meio da palavra que ele dá a Ezequiel. E Ezequiel profere a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ele recebe a ordem, profetize para esses ossos, ouça a palavra de Deus, o profeta obedece esse mandato. Para esses ossos, talvez a congregação menos promissora que um pregador já pregou. Já pensaram em pregar num cemitério? É isso que Ezequiel é ordenado a fazer aqui. Pior, o cemitério ainda tem um pouquinho de ordem, tem um pouquinho de dignidade. Ezequiel é levado a pregar num campo de batalha onde Judá foi completamente derrotada e destruída, onde o povo foi humilhado, o seu templo foi destroçado. Nós podemos lembrar aqui das palavras de Jesus em João capítulo 5. Os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os mortos que o ouvirem viverão. Ou seja, começa a operar aqui um tipo de poder espiritual que nenhuma outra religião, nenhum outro homem ou mulher religioso pode oferecer. Somente o Deus Altíssimo, o Deus que é fiel ao seu pacto, o Deus que cumpre promessas, pode empenhar esse tipo de poder. O Deus Criador agora opera como o Deus Redentor para com o seu povo. Versos 5 a 8, nós temos a ordem de Deus seguida por uma promessa. Deus promete que vai dar o seu espírito para esses ossos mortos, e que Deus vai fazer esses ossos mortos reviverem. Olha a sequência: Deus vai religar ossos. Tenta imaginar isso graficamente. Um esqueleto caído aqui e todos os ossos separados. Deus vai fazer esses ossos se religarem, vai trazer tendões sobre esses ossos, vai revestir esses tendões com carne
ou seja, tanto ossos como tendões vão ser revestidos com carne, e além da carne, Deus vai dar uma pele. Essa é a promessa, ou seja, há uma sequência aqui, ossos, tendões, carne e pele. O que Deus está prometendo fazer aqui? Deus está prometendo inverter o processo de decomposição de um cadáver. Deus está prometendo fazer de um cadáver um ser vivente de novo. E aí o que nós temos aí? O profeta vai profetizar como ordenado, verso 7, e enquanto ele profetizava, ou seja, enquanto ele falava, enquanto ele proferia a ordem, o comando divino, ele ouve um barulho, um ruído. Uma tradução mais precisa aqui seria um terremoto, um tremor ou um chocalhar. O que você lembra disso? Onde nós vemos um tremor, um terremoto associado com ressurreição, morte e ressurreição. Isso aqui lembra então a gente que quando a gente vai ler o Antigo Testamento, não pode ler o Antigo Testamento de trás para frente, mas a gente tem que ler o Antigo Testamento na sequência, primeiro o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, promessa, cumprimento, continuidade, unidade. Nós então temos um fenômeno físico acompanhando esse primeiro processo em que ossos recebem tendões e são revestidos por carne e depois cobertos por pele. Só que falta uma coisa a esses corpos, falta o espírito. Lembra agora de Gênesis 2? Deus cria o homem do pó da terra. E é necessário para que esse homem seja um ser vivente, que o Espírito de Deus seja soprado sobre ele. Nota como essa passagem aqui é como um tipo de dobradiça. Ela tem conexões com passagem-chave do Antigo Testamento e tem conexões com passagem-chave do Novo Testamento também. Tem conexões com ideias e noções-chave, como criação, a eleição de Israel, os pactos de Israel, mas também tem conexões com o nosso Salvador, com o nosso verdadeiro Messias, com Jesus, que é um judeu de judeus. Agora surge uma pergunta, e eu vou ler aqui um comentarista bíblico, Daniel Bock, que tenta responder essa pergunta. Por que os corpos não foram devidamente enterrados? Por que Ezequiel tem que estar diante de um vale e onde ele vê o que sobrou dos seus compatriotas, dos membros da sua nação, do povo da aliança, do povo eleito, do povo que foi amado por Deus quando nem era povo ainda? Esse autor, Bloch, responde: a resposta deve ser encontrada nas maldições da aliança. A prática de lançar os corpos ao ar livre para serem comidos pelos animais selvagens é bem atestada nas origens do Antigo Oriente Próximo. O tratamento era aplicado especialmente àqueles que quebravam juramentos de contrato ou de pactos. Lembra que eu disse no começo que mesmo quando o povo era castigado, disciplinado, Deus estava sendo fiel à aliança? Porque Deus havia prometido que se o povo fosse obediente à aliança, Deus derramaria bênção sobre o povo, e se o povo violasse os padrões da aliança, Deus, por ser fiel, não abandonaria o povo, Deus disciplinaria o povo. Então, o que acontece aqui, essa tragédia, corpos insepultos, profanados, é parte das disciplinas de Deus sobre o povo de Judá. Ezequiel, provavelmente, viu a presente cena como evidência do cumprimento da própria maldição da aliança de Yahvé em Deuteronômio 28. O texto diz: Deus vos fará cair diante de vossos inimigos, marchareis contra eles por um único caminho, mas fugireis deles por muitos caminhos, tornar-vos-ei um horror para todos os reinos da terra. Vossos cadáveres, isso Deus, em Deuteronômio, falando para Israel, vossos cadáveres servirão de alimentos para as aves do céu e para os animais da terra, sem ninguém que os afugente. A ordem, então, de Deus para Ezequiel, para profetizar o Espírito que entrasse nos cadáveres, a fim de que pudesse viver, oferece esperança. Yahvé está, por meio disso, anunciando a retirada da maldição. E aí, verso 9, nós temos outra ordem de Deus, do Senhor da Aliança, para o profeta. Profetiza o Espírito. Profetiza, filho do homem,
aquele que participa das vicissitudes, dos dilemas da humanidade, e sobretudo do povo eleito. E diga ao Espírito, assim diz o Deus Yahvé, venha dos 4 ventos ao Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. A palavra Espírito é a palavra ruá, mas no Novo Testamento a palavra Espírito é a palavra pneuma, como em João capítulo 3, verso 8. O vento, ou Espírito, sopra onde quer, assim é todo que é nascido do Espírito. Também nessa passagem, a palavra pneuma é traduzida como vento e como Espírito. A influência de Ezequiel 37 é tão forte em João 3, versos 3 a 8, o diálogo de Jesus com Nicodemos, que Jesus expressa surpresa quando um dos principais dos judeus, ele era membro do Sinédrio, não consegue captar a insinuação. A pergunta de Jesus, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Sopre. O que nós temos aqui é um pedido do profeta, baseado na ordem e na promessa de Deus, para que Deus infunda vida sobre o seu povo, que foi reconstruído fisicamente, mas ainda não está vivo. E os 4 ventos aqui representam os 4 cantos da terra. O que é suplicado aqui é para que o Espírito onipresente, que é Deus, que é Yahvé, é o Espírito de Yahvé, ele venha com poder. Ou seja, nós já tivemos um primeiro milagre espantoso da visão de Ezequiel. Corpos decompostos foram reconstruídos, mas agora o milagre é maior. O Espírito de Deus, com o mesmo poder que operou sobre Adão, vai operar agora de novo. Verso 10, o profeta diz que profetizou como foi ordenado. Aqui a gente tem uma boa dica de o que é um profeta verdadeiro, o que é um verdadeiro ministro da palavra. Ele só prega aquilo que lhe é ordenado, né? Mesmo as visões são determinadas pelo próprio Deus. E aí o que o texto diz? O Espírito entrou neles. O paralelo com Gênesis 2 aqui é impressionante. O mesmo poder criador está operando nessa visão. Eu não sei se vocês conseguem captar a força da imagem aqui. Não há uma ilustração para a gente entender o que Deus fez no ato da criação. Nós somos co-criadores. Nós criamos a partir de algo que já foi criado anteriormente. Deus cria do nada. O único Deus, o Deus de Israel, dá um comando, faça-se, e tudo vem à existência. Tudo é criado por meio de uma palavra de comando. O ser humano, Deus molda o ser humano com suas próprias mãos, e Deus sopra ao ser humano o seu espírito. O mesmo poder de outrora está agindo agora aqui, um poder maior do que o Êxodo. O próprio Deus do universo, o Criador de toda a criação dos céus e da terra, está operando com igual poder aqui e agora. O texto continua. Lembra de Gênesis 2:7. O Criador sopra nas narinas do primeiro homem, o sopro da vida, o espírito da vida, e o homem se torna um ser vivente. Agora, no verso 9, o mesmo acontece. O texto diz, o Espírito entrou neles, e eles viveram. Esses que estavam mortos voltaram à vida, voltaram à existência. Eles se puseram de pé, sem comando, uma ação imediata em resposta ao poderoso sopro do Espírito. Agora, olha o final do verso 10, como é interessante isso. Eles formavam um exército, um enorme exército, uma multidão incontável, como diz outra tradução. Essas multidões ressuscitaram, essas multidões voltaram à vida. Antes de continuar, a gente precisa parar um pouquinho e destacar pelo menos 2 pontos aqui. A ressurreição não é uma reconstrução da vida após a morte. A ressurreição não é um ajuntamento de espíritos, como muitos de nós temos esse tipo de ideia, um tipo de experiência etérea. O céu vai ser um tipo de experiência eterna.
essas ideias estão desconectadas do ensino maior da própria Sagrada Escritura, do que, por exemplo, Paulo ensina em 1 Coríntios 15, da própria experiência de Jesus pós-crucificação. Jesus vence a morte e ressuscita no corpo. Os seus seguidores podiam tocar nas feridas. Procurem depois o quadro de Caravaggio com a experiência de Tomé tocando em Jesus. Quadro maravilhoso. Tomé colocando os dedos da ferida de Jesus, a cara de espanto, a confissão de Tomé, um judeu, dizendo: Senhor meu e Deus meu, dizendo que aquele homem era Deus, e Deus estava diante dele em carne. Tudo surpreendente. A Bíblia não ensina a ideia de um céu como nós, na vida eterna, pulando de uma nuvem para outra, todo mundo sem memória, todo mundo tipo como se fosse anjinho. Quando a Bíblia fala de ressurreição, ela não fala de que o pó vai ser feliz como pó. A Bíblia lembra que o corpo vai ser reconstituído e nós voltaremos à vida com corpos glorificados e transformados, com corpos mais poderosos e possantes com o que nós temos agora. Essa é a grande esperança do cristão. A morte é um até logo para o cristão. E a nossa esperança é que no dia vindouro nós seremos ressuscitados, nosso corpo será reconstituído, nós os reencontraremos, nós teremos memória de quem nós éramos e quem nós conhecemos, e nós nos banquetearemos e celebraremos por toda a eternidade, onde não vai ter tempo também. A gente consegue imaginar isso aí. Ou seja, quando nós estamos diante dessa passagem, que fala da ressurreição em termos muito vigorosos, nós precisamos lembrar que a ideia da ressurreição é que nós dormimos, mas vamos acordar, e vamos acordar com corpos melhores do que nós temos. Ou seja, nós esperamos não apenas um estado, mas um lugar, e um lugar de vida, e um lugar tridimensional, um lugar onde nós tocamos, onde nós comemos, onde nós bebemos, onde nós brincamos, onde nós trabalhamos. Como é que Jesus ilustra essa chamada vida eterna? Comparando essa vida na presença de Deus, que é Deus de vivos e não de mortos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, parece que Deus vai ter diante dele Abraão, Isaque e Jacó como seres humanos reais, com a carne reconstituída, e ele compara esse tempo com um grande banquete, com uma festa de noivado. Não sei quem viu o episódio do The Chosen sobre as bodas de Caná, mas aquela festa das bodas de Caná é o que Jesus usa para ilustrar o que vai ser o estado de felicidade, mas o lugar de realização que vai ser o novo céu e a nova terra, que ainda virá. Ou seja, o texto aqui está lembrando que a fé cristã, a fé da Bíblia, tem uma preocupação com a matéria. A matéria vai ser redimida, a matéria vai ser reconstruída, nós vamos morrer, nossos corpos serão decompostos, mas na volta do nosso Salvador, nós vamos levantar dentre os mortos com corpos renovados e transformados. Talvez com nosso melhor corpo, ainda que talvez com as feridas que nós recebemos por causa da mensagem do nosso Salvador. O outro ponto importante aqui, antes de continuar indo aí para o final, é que a obra de ressurreição é obra de Deus, do começo ao fim. Nota que em nenhum momento Ezequiel coopera com Yahvé para ressuscitar esses ossos do vale onde eles estavam. Em nenhum momento Ezequiel ajuda Deus de alguma forma, coopera com Deus de alguma forma. Deus usa o profeta para proferir sua palavra, mas é Deus que em todo momento está atuando para que aqueles corpos que foram decompostos e profanados sejam reconstituídos e voltem à vida. Ou seja, uma pergunta muito séria para nós aqui. Nós cremos que Deus pode ressuscitar os mortos? Essa é a nossa crença última e mais importante. Aqui, a gente tem que avançar para o Novo Testamento. Lembra Jesus diante da tumba de Lázaro, e o drama que ocorre ali com as duas irmãs de Lázaro.
e a pergunta importante, definidora de Jesus. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? De todas as religiões que nós temos, somente o cristianismo ensina que a matéria vai ser redimida, vai ser reconstituída. Somente o cristianismo ensina a ressurreição do corpo. Outras religiões vão ensinar o grande nada, transmigração da alma ou reencarnação, o que quer que seja. Mas o cristianismo lembra que o povo de Deus será ressuscitado pelo poder de Deus. Os corpos daqueles que jazem em sepulturas, aqueles que morreram, vão ser reconstituídos e o Espírito será dado a eles. Que esperança que nós temos. A morte não é o fim. Terceiro ponto, versos 11 a 14. Em todo o tempo, o que nós temos aqui é Deus dando uma visão para Ezequiel. Muito provavelmente uma visão do Vale do Cedron, onde estavam ali os cadáveres insepultos dos seus compatriotas que morreram quando Jerusalém foi arrasada pela Babilônia em 586 a.C. Agora, Yahvé interpreta a visão. Yahvé oferece a chave para que o profeta entenda a visão. Vamos lá, versos 11 em diante. De novo a expressão filho do homem mencionada, ou seja, Ezequiel, alguém que partilha os dramas de Judá e de Israel. E qual a interpretação da profecia? O que é surpreendente para nós é que os ossos são toda a casa de Israel. Não é dito que os ossos são Judá. O que Deus está prometendo para Ezequiel e para o seu público original e para nós aqui é algo surpreendente. Deus não vai reconstruir só Judá. Deus vai reconstruir o reino infiel do norte. Deus vai reconstruir as 12 tribos. Deus promete que essas 12 tribos serão reconstituídas. E lembra, a gente tem que refrear a nossa tendência de ler essa passagem à luz do Novo Testamento. A gente tem que deixar essa passagem falar para entender o que vai vir depois. Israel aqui não é igreja. Não faria sentido nenhum para o público original Deus introduziu um assunto completamente novo e distinto. Israel aqui é mais do que só Judá. É Judá e Israel. São todas as 12 tribos que formavam o reino de Israel sob Davi e que era um reino ideal para o Senhor Deus. Esses ossos são toda a casa de Israel. Aí, Deus, ele parafraseia a resposta do povo. Nós perdemos toda a nossa esperança, fomos exterminados. Ou seja, o reino do norte, as 12 tribos de Israel, foram arrasadas no século VIII a.C. Agora, no século VI a.C., toda Jerusalém foi destruída. O templo foi arrasado, o centro do culto do povo foi completamente devastado. Perdeu-se a Arca da Aliança, perdeu-se o menorá, todos os utensílios sagrados que sobreviveram foram profanados da Babilônia, num tipo de cerimônia profana que foi feita ali por Belsazar. Como isso pode acontecer? Qualquer esperança de restauração nacional, de ressurreição nacional, estava fora de questão para Israel. Quem sobreviveu ou foi miscigenado ou foi exilado, perdeu sua capital, perdeu seu templo. Não tem mais lugar na terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. A deportação, primeiro de Israel e agora de Judá, acabou com toda a esperança. Só que no verso 12, nós temos mais uma ordem dada para o profeta. Assim diz o Senhor. Essa expressão é solene. Deus está empenhando o próprio nome. Deus está jurando que Ele vai fazer o que Ele promete e empenha o seu próprio nome. Deus não tem ninguém que seja superior a si mesmo. A gente jura por Deus. Deus jura por si mesmo. Assim diz o Senhor Deus, assim diz Yahvé, o Deus Yahvé, o Deus de Israel, o Deus do pacto, o Deus fiel, o Deus altíssimo. O que Deus está dizendo aí? Que a visão vai ter cumprimento. As sepulturas vão ser abertas. Ou seja, a visão, lembra do verso 2? Começa com ossos expostos e sem enterro apropriado.
Mas agora a visão se amplia para incluir a abertura de sepulturas. Ou seja, o ato de Deus vai vivificar não só aqueles mortos que tiveram seus corpos profanados e morreram sem dignidade, mas também aqueles que foram sepultados. Eles serão alvos. Os de Judá e de Israel que foram sepultados também serão alvos desse poder miraculoso. E o que é prometido para eles aqui? As sepulturas serão abertas, farei vocês saírem delas, Ezequiel incluído da profecia, ó povo meu, e os levarei de volta à sua terra, a terra de Israel. A expressão aqui é uma expressão recorrente no Antigo Testamento. O conceito de terra é muito importante no Antigo Testamento. Aparece mais de 200 vezes a palavra terra, 2.000 vezes a palavra terra aparece no Antigo Testamento, tá? Sempre em conexão com, ou a maior parte das vezes em conexão com Israel. O conceito de terra de Israel remete à promessa que Deus fez a Abraão, que daria a Abraão e seus descendentes sua terra como promessa perpétua, uma promessa para sempre, uma promessa que nunca seria violada ou abandonada, ou seja, o seu povo sempre teria terra, e mesmo o exílio seria temporário. Ou seja, Deus está prometendo que não só vai tirar aqueles que ficaram, não só os que ficarem sepultos, mas os que foram sepultados, Deus vai trazer esses de volta à vida, Deus vai levá-los de volta à terra que ele prometeu. Lembra de Jeremias? Jeremias profetizou que Jerusalém seria destruída pela Babilônia, mas Jeremias também assegurou que 70 anos depois o povo voltaria para o exílio. Ezequiel está profetizando um pouquinho depois de Jeremias. Jeremias tem a infelicidade de ver Jerusalém ser arrasada. Lamentações atribuídas a Jeremias como um lamento profético da destruição de Jerusalém, uma expressão de dor por Jerusalém ser completamente arrasada. Depois Jeremias é assassinado no Egito. Ezequiel permanece vivo mais um tempo. E Ezequiel agora está prometendo, de novo, que esse povo voltará para a sua terra. Não há mais povo, não há mais terra. E Deus está assegurando a esses sobreviventes que ele não só fará isso, mas trará uma multidão de volta para a terra. E aí aparece a expressão no verso 12, ó povo meu. Essa expressão enfatiza que o Deus Yahvé, o Deus que apareceu a Moisés, o Deus que pactuou com Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que fez promessas impressionantes para o rei Davi, trata todo o povo como sua propriedade pessoal, mesmo no exílio, mesmo na vergonha e na dor, esse povo continua sendo uma possessão pessoal, a menina dos olhos do próprio Deus. Ó povo meu! Ou seja, mesmo exilados, esses permanecem como povo da aliança. Deus permanece fiel a eles. Eles são propriedade de Deus. Ou seja, da perspectiva humana, o relacionamento Yahvé, nação, terra, parecia destruído para sempre. Mas Yahvé está prometendo para um povo no exílio que ele vai restaurar essa relação Deus, nação, terra. Deus vai conduzir essa nação de volta e vai devolvê-los à sua terra ancestral e hereditária. E o verso 13, nós temos aí a expressão: vocês saberão, ou seja, Yahvé, pela boca do profeta Ezequiel, anuncia o seu propósito, anuncia a sua pessoa, exige o reconhecimento de vassalagem do seu povo à sua pessoa. Esse Deus também faz reivindicações, fala, ordena. E ele reivindica o seu próprio povo como um povo restaurado. Ou seja, a aparente derrota militar, política e econômica de Judá, o fato de Judá ter sido totalmente arrasada, o fato de Samaria, o reino do norte, não existir mais, não é nada quando comparado ao poder de Deus. Deus tem o poder de fazer mortos reviverem.
Deus tem o poder de ressuscitar mortos. Deus vai ressuscitar essa nação. Deus vai levantar essa nação. E não só isso, Deus vai fazer essa nação voltar para a sua terra especial. Porque eles são o povo de Yahvé. Eles pertencem a Yahvé. De todas as nações do mundo, somente essa nação pertence a Yahvé. E o verso 14, nós temos uma promessa mais espetacular ainda. Porém, em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Yahvé declara que quando ele ressuscitar essa nação, ele vai derramar o seu espírito com poder sobre essa nação. Essa nação não vai ser apenas carne viva, mas vai ser uma nação de seres viventes, vivendo numa relação pactual, pessoal, amorosa, baseada na misericórdia e da fidelidade divina com o próprio Deus Yahvé. E olha só, Deus vai colocar nesse povo o seu espírito, esse povo viverá, e isso acontecerá quando eles estiverem estabelecidos na sua própria terra, quando eles estiverem no seu Eretz, no seu pedaço de chão que Deus mesmo deu a ele, num pedaço de chão que é a ponte entre as nações, é a terra que Deus amou e que Deus deu a esse povo, uma terra que passou a manar leite e mel quando esse povo começou a viver ali, uma terra minúscula, mais ou menos 250 quilômetros de extensão, 90 quilômetros de costa até o Rio Jordão, pequenininha. Você tem região desértica, você tem região com mato, grama, clima temperado, mas é uma nação como um todo que mana leite e mel, por causa da própria promessa divina. E Deus assina essa promessa. Primeiro, a nação vai saber que o Senhor é Yahvé, que Deus é Yahvé, que é o único Deus que existe, o Criador e Redentor de um povo para ser seu. E ele diz, eu falei e eu cumprirei, diz Yahvé. Ele usa o seu nome pessoal, o nome que ele apresentou para Moisés, para assinar essa profecia. Ou seja, ele assegura, pela sua vontade e poder, e pelo seu nome santo, ele jura pelo seu nome santo que essa profecia vai de fato acontecer. Ela vai acontecer. Ok. Agora, a gente tem que levantar algumas perguntas. Quando essa profecia aconteceu? Ela vai acontecer ainda? Qual a relação dessa profecia com nós aqui, gentios, que fomos chamados ao povo da aliança, ao povo de Israel? O que esse texto tem a dizer para nós aqui? Então, nosso desafio é ler essa passagem, não a partir do Novo Testamento, impondo a passagem óculos de algo que aconteceu posteriormente, mas tentar ler essa passagem nessa sequência histórica. A passagem escrita mais ou menos 600 anos antes de Jesus vir à Terra. Como essa passagem se relaciona ao Senhor Jesus, ainda que essa passagem se relacione também à nação de Israel, ao povo de Israel. Vamos lá. Primeiro ponto, então. O foco de toda essa passagem, Ezequiel 37, 1 a 14, está em Yahvé. Yahvé é o personagem principal da passagem, não Ezequiel. Ezequiel é só o instrumento, só a boca, só a ferramenta. Yahvé é o personagem principal. E Yahvé, o Deus que tem poder de ressuscitar os mortos, porque ele criou os céus e a terra, é o único ser capaz de trazer esperança a um povo desesperado. Esse é o ponto principal da passagem. Yahvé é o consolo do seu povo. Mas se você anotar, o povo não é mantido, a atenção do povo não é mantida no cativeiro. É dada uma esperança de algo maior para o povo, mesmo no cativeiro. Da perspectiva de Ezequiel, ainda faltam 50, 60 anos para Deus cumprir sua promessa de tirar o povo do cativeiro e levar o povo de volta para a sua terra. Da perspectiva do profeta, de quem ouve o profeta, a gente agia aqui como Sara, ia dar uma risada. Deus pode suscitar filhos de uma mulher de 90 anos de idade? Essa é a nossa perspectiva, mas não somos nós que estamos no centro da passagem, não é Ezequiel que está no centro da passagem, é o próprio Deus pactual, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, que está no centro da passagem.
esse Deus é poderoso, esse Deus tem poder, esse Deus é o Deus que chama e sustenta e provê, esse é o Deus criador e Deus redentor. O fato constante, então, é o próprio Deus de Israel. Ele é que se revela como a rocha de segurança para o profeta, para o público do profeta e para nós aqui no tempo presente. Nós temos aqui, na passagem, a visão da criação e da aliança que Yahvé estabeleceu. Nós temos uma recapitulação das promessas e da fidelidade de Deus ao seu povo, por causa de Deus mesmo. Nós temos nessa passagem os propósitos de Deus revelados em relação a Israel, especialmente o dom da terra. Nós temos nessa passagem a revelação do poder de Deus sobre todas as forças contrárias ao próprio Deus, incluindo até mesmo a morte. Nós temos nessa passagem o amor de Deus pelo mundo, pelas criaturas humanas, mas sobretudo por Israel em particular, especialmente por aqueles que o seguiram e serviram no caminho da retidão. Nós temos na passagem a revelação da justiça, por causa do qual o mal vai ser finalmente condenado e destruído na nova criação, e a retidão vai ser mantida na nova criação. Essa visão do Deus Criador, do Deus da aliança, do Deus Redentor, está presente em toda a passagem, relacionada à esperança de uma renovação, de uma restauração nacional e territorial do próprio povo de Israel. A crença de que a aliança de Deus com Israel não poderia ser quebrada, mesmo pela morte. E o que nós vemos finalmente nessa passagem é que Deus é que tem poder de nos ressuscitar dentre os mortos, fazer com que, uma vez que nossos corpos repousem nas tumbas, eles sejam reconstituídos e o espírito de vida seja derramado sobre nós e que a gente viva eternamente com corpos ressuscitados. Ou seja, essa passagem nos lembra que Yahvé é o centro da história, Yahvé é o centro da criação, Yahvé é tudo, nós não somos nada. Sem Yahvé, a gente é menos do que pó. A gente não tem esperança, a gente não tem alegria nessa vida, a gente não tem contentamento nessa vida, mas porque Yahvé é o centro da história e é o centro da nossa existência, nós temos a esperança de que até mesmo a morte vai ser finalmente derrotada. E nós vamos reencontrar os nossos queridos e vamos nos reencontrar como homens e mulheres viventes. O novo céu, a nova terra não vai ser apenas um estado, vai ser um lugar de festa permanente. Segundo ponto importante da passagem. Como eu já mencionei algumas vezes, o cativeiro da Babilônia. O cativeiro na Babilônia começa formalmente em 586 a.C., quando Jerusalém é completamente arrasada. E o cativeiro na Babilônia, como Jeremias havia profetizado, vai se encerrar em 537 a.C., quando Ciro dá ordem para que Zorobabel volte com os judeus sobreviventes para sua terra ancestral. Ou seja, parece, no primeiro momento, que essa profecia que nós temos aqui foi cumprida em 537 a.C., quando o rei persa Ciro permite que um grupo de judeus volte para sua terra. Parece que essa profecia já teve seu cumprimento histórico. Parece. Ela se cumpriu no primeiro momento. Mas será que não há nada mais para nós descobrirmos nessa passagem? Eu gosto um pouquinho de arqueologia, eu gosto de visitar lugares antigos. Infelizmente, eu não vou poder ir na Síria, por causa da confusão que é o país hoje. Guerra civil ali, virou um campo de batalha por procuração. Mas entre Alepo e Bagdá, entre Síria e Iraque, há uma pequena cidade chamada Dura Europos. Nessa cidade se encontrou a mais antiga igreja cristã, é um sítio arqueológico, não sabe ainda se o sítio foi vandalizado ou destruído ou não, mas esse sítio também se descobriu uma sinagoga, provavelmente do 2º século depois de Cristo, já na nossa era cristã. E nessa sinagoga há 3 murais, você pode encontrar as fotos desses murais nas redes sociais, foram feitas fotos deles enquanto se podia, e nesses 3 murais são contados por meio de pinturas toda a história de Israel, desde o chamamento de Abraão até o exílio na Babilônia, o retorno para sua terra. Esses 3 murais, então, resumem
todo o Antigo Testamento por meio de desenhos. Num dos painéis, Ezequiel é retratado como num vale, há uma montanha, né, à direita, então ele está lá em cima da montanha, tem um vale. No fundo do vale, nós temos partes de corpos. É até um meio macabro olhar ali os desenhos, pedaços de mãos, pés, troncos, cabeças, etc. e tal. Aí a mão de Deus se abaixa e reúne os pedaços dos cadáveres, enquanto Ezequiel aponta para 10 figuras vestidas que apresentam Israel restaurado. Numa segunda parte do painel, aparecem os ressuscitados, e Ezequiel aponta o caminho pelo qual esses ressuscitados devem caminhar. A visão da ressurreição de um vale de ossos era uma profecia que apontava para o fim do exílio e a restauração dos judeus à sua vida nacional. Eu imagino, segundo século depois de Cristo, que o texto de Ezequiel 37 era uma fonte de conforto e consolo para esses judeus. Por quê? Porque eles estavam no exílio de novo. O que parece, então, é que essa profecia tem um alcance mais amplo do que o primeiro cumprimento dela no retorno dos judeus em 537 a.C. para Jerusalém, na época do rei Ciro da Pérsia. Parece, então, mais uma vez, que essa profecia tem um alcance mais amplo. É como se a gente estivesse olhando uma montanha, mas com outros níveis, com vários níveis. Então, no primeiro nível a profecia se cumpriu, mas parece que esse primeiro cumprimento não exauriu o total significado dessa profecia. Essa promessa de ressurreição que nós temos diante de nós é uma reafirmação de que o antigo Israel esperava uma renovação da vida nacional na terra, vida como um dom que vem do próprio Deus Yahvé, o Deus Criador. Israel, na Bíblia, é chamado de filho de Deus. O Senhor Jesus também é chamado de filho de Deus. E Jesus também é chamado de Israel. Jesus é o descendente prometido a Abraão e Davi. Lembra de Paulo em Gálatas 3, o descendente. Jesus é o grande descendente de Abraão. Jesus é o clímax do pacto que Deus estabeleceu com Davi. Jesus é filho da casa de Davi. Jesus é de descendência real. Jesus é aquele que recebe a realeza que era dada a Davi. Temos então aqui uma profecia que aponta para a ressurreição de Jesus, o Messias de Israel, que representa em si mesmo Israel. E essa profecia, então, alcança cumprimento na semana da Páscoa de abril de 33 depois de Cristo, em Jerusalém, na Judéia. A ressurreição de Jesus é também cumprimento dessa passagem. E a ressurreição de Jesus deve ser vista como o início do novo mundo, o primeiro dia da nova semana, a revelação daquilo que Deus vai fazer no resto do mundo. Paulo não nos chama de novas criaturas? Uma tradução mais precisa diria: nós somos nova criação. Nós que estamos unidos com Jesus, que é Israel, que é o Israel, nós somos chamados de nova criação. Nós já estamos experimentando os poderes do mundo vindouro, da ressurreição que virá ainda. Mas Israel foi derrotado por Roma 2 vezes. Em 70 depois de Cristo, quando o templo foi totalmente arrasado, no mesmo mês e no mesmo dia que o templo foi arrasado pela Babilônia, em 586 a.C., e em 135, os judeus são completamente destruídos pelo imperador Adriano. A Judéia deixa de ser província, passa a ser chamada de Síria-Palestina, e os judeus são dispersos por todo o mundo, por ordem do imperador Adriano. E aí, será que essa palavra de Ezequiel só teve significado na época do rei Ciro? Será que ela não tem nenhuma implicação mais ampla? Será que ela está conectada apenas a Jesus, a 537 a.C. e 33 depois de Cristo? Jesus não é Israel? Aqueles que estão em Jesus não são o Israel de Deus? Israel foi disperso entre as nações. Israel, como nação, foi apagada da história. Aparentemente, Israel foi jogado na lata de lixo da história
como o Império Romano, Império Bizantino, como os cruzados, como os nacionalsocialistas alemães, como os comunistas da União Soviética e de outros países do leste europeu que abraçaram essa visão extremada política. Mas, a partir do século XIX, judeus começaram a voltar para a sua terra, sob domínio turco. Esses judeus que voltaram para a sua terra, geralmente eram judeus muito pobres. Até que, depois de várias idas e vindas, em maio de 1948, Israel conquista a independência e volta a ser uma nação, 3 anos depois do Holocausto, quando 6 milhões de judeus foram mortos pelos nacionalsocialistas alemães. E aí, o que a gente faz com Israel? Me parece que essa passagem, pensando na profecia como um monte com vários platôs ali, ela teve um primeiro cumprimento na volta dos judeus para sua terra, em 537 a.C., depois um segundo cumprimento em Jesus, que é o Israel, e um terceiro cumprimento com o próprio Israel nacional, com o qual Deus se filiou, fez pacto e prometeu terra para eles. O surgimento de Israel como nação é surpreendente. Um dos maiores milagres históricos e políticos da história. Os judeus eram um povo dispersado e desprezado por toda a Europa, central e ocidental. Viviam em guetos nos Estados Unidos, muitos deles pobres, ridicularizados, perseguidos na Rússia, na França, depois pelos nazistas, depois pelos comunistas. E Deus levou a parcela mais pobre desses judeus para a sua terra e reconstituiu a nação na sua terra ancestral. Como lidar com isso? Me parece que a criação do Estado de Israel em 1948 é um tipo de parábola que Deus dá para a gente. É um símbolo da ressurreição e do reino de Deus. A existência dos judeus em Israel deve ser vista como sinal da graça eletiva de Deus para Israel. O fato de que Deus não abandona a sua eleição e sua aliança. Uma prova natural, baseada na criação, da fidelidade de Deus à sua aliança. Nós podemos parafrasear aqui a resposta que o capelão do rei Frederico o Grande deu para ele. Nós podemos ver em Israel uma prova da existência de Deus. Ou seja, assim como a restauração da vida aos ossos, Ezequiel 37, se cumpre no Israel histórico, em 537 a.C., ela também se cumpre na volta de judeus à sua terra ancestral em 1948. Ou seja, Ezequiel 37 aponta também para uma restauração e uma ressurreição escatológica, pessoal e nacional de todo Israel. Se o Messias Jesus tem direito supremo de ser chamado pelo nome de Israel, então todos aqueles que estão nele são parte de Israel. Os crentes são chamados de co-herdeiros com Jesus, com o Messias. Ou seja, todos que são em Jesus são membros do Israel, do verdadeiro Israel, e ressuscitarão no último dia. Vamos entender então o que eu estava falando no começo aqui. Deus plantou uma oliveira, é o que Paulo ensina em Romanos 11. Essa oliveira não foi arrancada para ser colocada outra oliveira no lugar. Não foi colocada outra oliveira ao lado dessa oliveira. Deus limpou essa oliveira e graciosamente enxertou outros galhos bravos nessa única oliveira. Nós não somos melhores que os judeus. Eles são nossos irmãos mais velhos. Eles são os guardiões do livro que nós temos em mãos aqui. Provavelmente só Lucas não era judeu entre os escritores da Bíblia. Ou poderia ser um gentio convertido ao judaísmo e depois abraçou a fé em Jesus como Messias. É outra possibilidade. Não temos muitas informações aí. Mas o fato é que nós estamos entrando nesse único povo. Nós estamos entrando num Israel espiritual. Não no Israel nacional, mas um Israel espiritual que persevera debaixo da promessa divina desde Abraão, passando por Isaac e Jacó e Moisés e Davi e chegando a nós hoje aqui. O nosso povo, então, nossa família tem mais ou menos 4.000 anos de história. Não sei se você já pensou nisso. Nós somos, ao estarmos ligados ao descendente de Abraão, nós estamos ligados a Abraão. Abraão é nosso pai verdadeiro. Nós somos, se
não há descendentes aqui de judeus sefarditas, né? Entre portugueses e espanhóis aqui, né? Descendentes de portugueses e espanhóis, é uma possibilidade, né? Ou seja, alguns aqui são descendentes de judeu e têm sangue judeu, estão ligados a essa videira ou essa oliveira por causa de Jesus, o único Messias, mas se nós não temos descendência judaica, nós somos tal qual Raabe e Ruth, sendo enxertados a esse povo, ligados a esse povo. Então essa passagem foi vista como uma profecia de uma restauração geral quando o Messias voltar em grande triunfo no último dia. A ideia aqui da passagem é que ela pode ser vista, aqui um outro cumprimento, um quarto cumprimento, uma promessa da restauração de todo crente no Messias, do Israel de Deus, completo, no último dia, no dia quando o Messias voltar para julgar essa história e triunfar sobre todo o mal em nossa história. Ou seja, o retorno de Israel à sua terra ancestral, dada por Deus aos judeus em aliança perpétua, é a prova do poder de Deus em ressuscitar Jesus. Quando nós olhamos para Israel hoje, então, a gente tem que lembrar, Israel reconstruiu, Deus construiu Israel. Deus trouxe judeus da Rússia, da Polônia, da França, dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina e reconstruiu esse povo a partir do século XIX. Um povo que foi disperso por quase 1.700 anos por todo o mundo. Um povo sem pátria, um povo sem terra, agora eles têm terra. Ok, isso é uma prova de que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos. É a prova que o Deus da Bíblia existe, a nação de Israel. E se Deus sustenta Israel hoje, à luz de Ezequiel 37, isso é prova de que nós seremos ressuscitados no último dia também. Nós levantaremos entre os mortos. Isso não quer dizer que a gente deva apoiar Israel em qualquer política deles. Como qualquer nação, politicamente, Israel pode cometer erros, sua liderança nacional pode tomar decisões torpes, decisões erradas, eventualmente cair em atos criminosos, mas isso não invalida o fato que Deus trouxe, dentre todas as nações, judeus dispersos e os reconstruiu entre os povos, na sua terra, como nação. Todas essas conexões entre Israel e Jesus e a nossa ressurreição final lembram aquele filme do Tom Cruise, O Limite do Amanhã. Não sei quem já viu ele aqui, né? Ele tem um chavão, viva, morra, repita. Aí eu adapto aqui para minha interpretação de Ezequiel 37. Israel, Jesus, repita. Israel, Jesus, repita. O que Deus faz em Israel hoje é prova da veracidade do que Deus fez em Jesus no passado. O que Deus fez em Jesus no passado é prova do que Deus fez com Israel também no passado. Ou seja, um fato histórico corrobora o outro e reforça a nossa fé no Deus que age em nossa história, do Deus que opera em nossa história. Não é um Deus agindo no mundo das ideias, mas é um Deus que age em nossa história. E a prova de que Deus age em nossa história é que Deus promete para nós a ressurreição do nosso corpo, quando nós viveremos para Ele por toda a eternidade. Ou seja, e aqui eu concluo, os filhos de Israel retornaram para sua terra ancestral, mas a nação de Israel não experimentará a vida espiritual até que receba o dom do Espírito e creia em seu Messias, Jesus. E o texto fala disso. O texto fala de uma multidão ressuscitada, mas que depende da vinda do Espírito. Só que, quando o Espírito vier sobre Israel, Israel vai nascer, como diz o profeta Isaías, num só dia, de uma só vez. Ou seja, na sequência da Sagrada Escritura, alguns dos sinais que precedem a vinda de Cristo é a chamada de Israel para a sua terra, o restabelecimento de Israel na sua terra, o que já aconteceu, mas nós aguardamos ainda um poderoso derramamento do Espírito Santo sobre os judeus, quando eles em massa vão reconhecer que Jesus, o maior judeu que já existiu, é o verdadeiro Messias. Para lembrar de Zacarias 12, nós ainda aguardamos o tempo quando os que crucificaram Jesus o prantearão e se abraçarão com Jesus e se reconciliarão com Jesus. Ou seja, nossa perspectiva
desses eventos momentosos que nós estamos vendo no nosso meio é uma perspectiva de cautela. Nós temos que redobrar nossa vigilância. Não podemos ser como aquelas 5 virgens insensatas que não guardaram o azeitinho na sua lâmpada. Nós precisamos manter a nossa lâmpada acesa o tempo todo. Nós devemos orar por Israel. Em nossos cultos, por exemplo, isso será recomendado pelos puritanos, no seu diretório de culto, orar para que Deus tenha misericórdia dos de Israel, isso quase 300 anos antes de Israel voltar para a sua terra. Os nossos pais espirituais orando por Israel. Nós devemos demonstrar favor e misericórdia por Israel, devemos estar prontos a falar do Messias com sabedoria e contato para os judeus. Quem sabe Deus levante alguns dos jovens aqui para serem comunicadores da mensagem do Messias para os judeus, para os de Israel na sua própria terra. O fato é que quando Deus derramar seu Espírito sobre os judeus e eles maciçamente crerem em Jesus, lembra que Paulo fala de todo Israel será salvo quando o número dos gentios eleitos for completo. Quando isso acontecer, virá o fim. Nós estaremos diante do triunfo completo e cósmico do único Deus, do Deus de Israel, e do seu Filho, que também é o Messias de Israel, servo sofredor. E esse triunfo total vai se dar contra o pecado, a morte e contra o diabo e seus demônios. Vamos orar? Senhor Deus de Abraão, que fizeste com que a aurora santa brilhasse com a glória da ressurreição do Senhor, abençoa os filhos da tua aliança, tanto judeus como cristãos. Afasta de nós toda cegueira e amargura e apressa a vida do teu reino. Então Israel será salvo, os gentios serão reunidos no teu aprisco e todos viveremos juntos em amor e paz, submissos a um só Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Ricardo. Vamos nos colocar de pé. Quando nosso irmão, pastor Franklin, ele pregava, eu lembrava de Paulo em Romanos, que se colocava de joelhos pelo seu povo, que tinha um zelo, mas sem entendimento. E é isso que nós vemos hoje, nitidamente, em Israel. São zelosos por Deus, estão ali, mas ainda não tem vida. Não tem vida ainda. Conforme o nosso irmão nos exortou, que venhamos adquirir esse hábito de orar, chorar, clamar pela conversão, que é uma obra que somente Deus pode fazer. Somente Deus pode colocar o seu Espírito ali e dar vida a esta nação que já retornou para a sua terra. Vamos adorar a Deus em resposta à palavra, vamos louvar o Senhor. Queria chamar aqui os irmãos do Ministério de Música. Vamos adorar a Deus em agradecimento pela sua palavra aqui nesta manhã, por tudo que Ele nos tem feito. Sozinho eu estava morto em pecados, quando o Senhor morreu por mim e
tirou todo pecado, me transformou, então renasci. Agora eu louvo ao Senhor, que me perdoou sendo eu pecador, e eu exalto ao único Deus, soberano e trino Senhor. Louvo a Ti, meu Salvador, que tirou-me da escravidão e remiu toda a culpa, e a graça enfim me alcançou. Sozinho eu estava, morto em pecados, quando o Senhor morreu por mim e tirou todo o pecado, me transformou, então renasci. Agora eu louvo ao Senhor, que me perdoou sendo eu pecador, e eu exalto ao único Deus, soberano e trino Senhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e nos deu nova vida em Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e nos deu nova vida em Cristo. Salvador, que tirou-me da escravidão e remiu toda a culpa, e a graça enfim me alcançou. Louvo a Ti, meu Salvador, que tirou-me da escravidão, toda a culpa, e a graça